Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta. Oi, Carol, vamos lá falar do futuro das mídias sociais, redes sociais, como que a gente está indo? Muito bom esse assunto, hein? A gente começou lá atrás, né, Marta? Tinha ICQ, depois Orkut, Facebook, Instagram agora, TikTok. A gente vai mudando e as redes sociais vão mudando junto, né? Aparece uma nova que tem mais recursos, substitui a anterior e assim vai. Como é que vai ser daqui para frente com a inteligência artificial, na sua opinião, realidade aumentada e tantas outras tecnologias disponíveis, Marta? Então, se a gente for pensar em sinais fracos, vamos lembrar que os sinais fracos sempre são os que me interessam mais, que são aquelas coisas mais estranhas que podem acontecer ou não, mas elas acabam dando algum tipo de influência para o nosso futuro, né? Então, o primeiro deles é rede de agentes. A gente começa a ter os agentes participando agora das redes sociais e não mais agentes de IA, que eu estou falando, né? Não mais só humanos. A autenticidade passa a ser um ativo escasso. A gente tem comentado aqui quanto que a gente, utilizando IA, fica na média, o quanto que é fácil agora você produzir conteúdo de maneira bastante grande, conteúdos que antes eram muito para ficar bonito, davam um trabalho enorme, agora é muito fácil de fazer e todo mundo faz, então acaba virando aquela coisa comum. Então a autenticidade começa a entrar como um fator decisivo nas redes, né, para ganhar algum tipo de relevância. Microcomunidades inteligentes, então gente que tem interesse igual a outras pessoas se encontrando para poder ter relacionamento de uma forma mais adequada. Perfis digitais autônomos, a gente começou a ver há uns 2 anos os primeiros influenciadores digitais, perfis inteiros sendo criados, foi criado em IA e continua o perfil criando os seus conteúdos, né? Uma discussão enorme se isso é interessante ou não, porque não é um humano que está do lado de lá criando, e tem alguns desses perfis que têm milhares de seguidores, mesmo não sendo um humano do lado de lá. Curadoria algorítmica personalizada por IA, você começa a dizer o que você gosta, o que você não gosta. Isso já acontece automaticamente nas plataformas, mas o legal seria a gente poder fazer a curadoria do que a gente quer com a IA, fazendo um match do nosso comportamento ou dos nossos, né, valores, relevâncias, e não o algoritmo para que chame mais a sua atenção aquilo que ele quer colocar. Influenciadores sintéticos, aliás, a influência tem sido uma das áreas que tem crescido mais, porque quando você começa a não ter mais entrega automática, tudo fica a mesmice, começa a ficar tudo igual, os influenciadores é um ponto que diferencia, né? Aquilo que um é autêntico e traz algo que a IA, de maneira geral, não traria. E socialização pós-tela, ou seja, depois que você teve aquele relacionamento ali, está surgindo um movimento, que nem a gente tem falado aqui, né, de voltar, de nostalgia, né, 2026 é o novo 2016, você voltar a ter alguns tipos de contato que vão para as redes tradicionais, analógicas, daquilo que a gente já fazia antes. Então, isso são sinais de futuros que tendem a mudar a forma como a gente se relaciona. Tem agora no jogo um ser inteligente ou agentes inteligentes que mudam a dinâmica aqui. Além disso, com a utilização maior dos sistemas de IA generativa, você começa a ter busca, que também era uma das coisas que aconteciam muito, determinada por algoritmo fora, achando conteúdos de maneira geral. Agora você tem uma mediação de um algoritmo, cria uma outra rede, né, de onde que o conteúdo é encontrado em função das características que aquele agente vê antes de ir para o ambiente geral. Então, são sinais de que a gente está tendo uma mudança bastante profunda na forma como a gente se relaciona. Bom, então a gente vai convidar agora aqui o Rafael Kiso, que é especialista em marketing digital, fundador e CMO da M-Labs, plataforma de gerenciamento de redes sociais. Rafael, seja bem-vindo ao Futuramente, é muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom estar com vocês, estar com a Marta Gabriel, com a Carol também, e falar desse assunto que eu sou suspeito para falar, né, que eu gosto muito. Você se sente em casa. Me sinto em casa, vamos falar do futuro das mídias sociais. Vamos lá, bom, eu levantei aqui, existem hoje mais de 5,5 bilhões de usuários de redes sociais no mundo. Isso é quase 70% da população mundial. Ou seja, o que antes a gente encararia como uma distração é algo que hoje molda a nossa vida de uma certa maneira, né?
A gente pode dizer, Rafael, que a gente já vive em mundos paralelos? Na verdade, a gente vive num mundo só, né? A gente tenta separar, né, a nossa vida digital da nossa vida real, mas na verdade é uma vida só. E é óbvio que a gente passa cada vez mais tempo dentro dessas plataformas de mídias sociais do que em qualquer outro meio, do que assistindo televisão, do que vendo uma revista, do que vendo um jornal, o que significa que para negócios, né, para as marcas como um todo, a gente tem que estar onde as pessoas estão, né? Então aquela máxima ela é verdadeira, a gente tem que investir cada vez mais dentro dessas plataformas, que é onde as pessoas estão. E essa história de vivendo ou não, ela é refletida, né, nos conteúdos. As pessoas, agora o Instagram, inclusive, lançou um Instant, né? Que é basicamente para a gente voltar a essa realidade, né? O que está acontecendo agora, né? Porque são ciclos, inclusive, né? A gente começa com o Instagram nessa realidade do que está acontecendo agora, se distancia demais, vai para essa vida artificial ou só panfletagem digital. Hoje você entra no Instagram, não tem quase nenhuma foto de quem você conhece, né? Só tem algum conteúdo tentando te vender alguma coisa, te ensinar alguma coisa. E a gente volta para o Instant agora de novo, tentando trazer essa vida real. Uma cópia do Be Real, que foi uma das plataformas, inclusive, que tentou trazer isso de volta. Mas é isso, a gente está sempre refletindo o que a gente está vivenciando hoje nas mídias sociais. Inclusive, um dos impactos que eu acho bastante forte na nossa vida é isso que o Kiso acabou de falar, que você segue várias pessoas, mas você vê muito pouco das pessoas que você segue, né? A plataforma vai escolhendo e direcionando, então essa curadoria algorítmica, ela começa a acontecer e isso afeta realmente aquilo que você segue, porque às vezes acontece de dar um match naquilo que você gosta, aí você ia fazer uma coisa para ver determinados tipos de coisa e você vai fazer outra, né? E a parte do relacionamento mesmo, que é a rede social, que é fazer do social, ficou em segundo plano, que a gente começa a ter muito mais ofertas de possibilidades do que relacionar com quem a gente previamente se programou para fazer, né? Exatamente. Você vê lá, comércio eletrônico lá dentro, né? Ferramentas de buscas, a gente usa como ferramenta de buscas, assim. O que você acha que tem um limite para onde a gente vai? O que mais pode vir agora? Olha, se a gente for fazer um trabalho primeiro de tendência, depois de futurismo, né? O primeiro de tendência, a gente tem um próximo passo que é o social commerce real. Sempre foi tendência, mas como toda tendência, ela tem uma curva de maturidade até chegar no que a gente chama de platô de produtividade, onde todo mundo passa a usar e fazer parte daquilo, né? Por que agora vai ser mais real do que anteriormente, enquanto tendência? Porque agora a gente tem checkout nativo, por exemplo, no TikTok. Então você entra no TikTok, você assiste a um vídeo e você compra naquele vídeo sem sair do TikTok. E o TikTok, inclusive, entrega na sua casa. Ele é o responsável por toda a logística e nem está cobrando taxas de quem quiser vender, inclusive nesse momento, para incentivar os anunciantes e as empresas a estarem lá, né? E a gente agora vai ter o TikTok Go. TikTok Go sai dessa história do produto, do TikTok Shop, e começa a entrar em serviços. E a primeira categoria de serviços é de viagem. Então você vai poder reservar o hotel que você está vendo naquele vídeo, reservar o restaurante que você está vendo naquele vídeo, é o que a gente mais vê, inclusive. Dentro de um TikTok, dentro de um Reels, são os tais UGCs, né? User Generated Content, conteúdo criado pelo próprio consumidor, que tem um poder, inclusive, de influenciar um outro consumidor de quase 9 vezes. Do que o post feito pelo próprio restaurante, do que o post feito pelo próprio hotel, ou feito pela minha própria empresa, né? Então, a prova social feita pelo próprio consumidor tem uma influência muito grande. E o TikTok é, nesse momento, a meca do tal do UGC. É onde a gente mais tem esse tipo de conteúdo, refletindo as experiências das pessoas, né? Estivemos em Las Vegas há pouco tempo, inclusive a gente foi na Esfera, né, na Sphere, e para pesquisar o melhor assento, joga no TikTok o número do assento, tem um vídeo de alguém que fez no ponto de vista dele, né, daquele assento, e aí você fala, é aqui que eu quero sentar. Então não foi feito pela própria Esfera, né, não foi feito pela empresa em si, foi feito por um usuário, foi feito por um cliente, e você toma uma decisão. Então você me perguntou, né, o quanto que a gente está vivendo uma vida real ou digital. É por isso que eu digo que não tem uma distinção, porque na prática a gente toma decisões hoje com base naquilo que a gente vê nas plataformas de mídias sociais. A gente muda o nosso dia a dia, muda a nossa vida, muda tudo em função daquilo que a gente está vendo ou nos relacionando, né? E como a Marta bem colocou, as plataformas de mídias sociais, por natureza, são sociais. É sobre pessoas, é sobre diálogo, é sobre relacionamento, não é sobre propaganda, né? Então, quando você me pergunta qual é o próximo passo, então a gente tem esse lado do e-commerce, do social commerce,
das vendas, que vai ficar cada vez mais forte, mas não necessariamente isso é nativo dentro das plataformas de mídias sociais. Por quê? Porque ela, na verdade, é meio que intrusivo, né? Você está ali para se relacionar, para se entreter, para passar um tempo, e aparece alguma coisa que na prática é uma propaganda. Aquilo em tese é intrusivo naquela plataforma, não é nativo. Mas o que está acontecendo? Com base em todos esses dados de UGC e de conteúdo que é feito pelo consumidor e o fato dele converter mais, as próprias empresas, criadores de conteúdos e marcas, elas estão criando algo que pareça ser nativo, sem ser nativo, né? É sempre assim, né? As empresas, elas vêm como retardatárias, mas elas começam a entender uma nova forma de se fazer propaganda, que não é a forma que a gente fazia anteriormente. Isso já começa a mudar consistentemente a forma como a gente começa de verdade a criar conteúdo, né? Por quê? Porque na prática, se é social, é sobre pessoas, é sobre relacionamento, eu não vou mais, enquanto empresa, fazer um post com o meu logotipo, ou fazer um post com um packshot de um produto. Eu, na verdade, vou colocar o meu executivo, a minha executiva, o meu líder, o meu gerente para criar o conteúdo. Então, se é sobre pessoas, tem que aparecer uma pessoa, né? É a ascensão de autenticidade e influência. É. Exatamente por causa disso. É a base da nova etapa, né? Que é o que está engajando até por causa da mesmice, conteúdo sintético, etc. Autenticidade e influência. E é engraçado, eu trabalho como creator, o Kiso também trabalha como creator para marcas, inclusive marcas internacionais que contratam para você fazer. E a maior dificuldade que a gente tem inicialmente é a marca entender que você tem que vender aquilo que você acredita, falar aquilo que você acredita para o público que você acredita e depois trazer o que aquela marca está dentro. E outra coisa também, eu jamais faço para marcas que não tem nada a ver comigo. Se eu não gostar do seu produto, se eu não gostar do seu serviço e se eu não tiver nem algum tipo de vínculo, eu não posso fazer. Porque o que vai acontecer? Ao invés de eu alavancar a sua marca, eu vou prejudicar a minha marca, a minha imagem. Então, esse tipo de sintonia é cada vez mais necessário, mas o que a gente percebe é que muitas vezes as marcas ainda não estão preparadas porque elas querem aparecer logo de cara, querem que você faça a divulgação de uma feature, de alguma característica que não é a característica que você falaria, por exemplo, né? Ou a forma como você apresentaria, porque você está mais preocupado com estratégia do que eventualmente um determinado botão. Então, esse tipo de coisa ainda tem um amadurecimento acontecendo, mas com certeza o que tem mais resultado é isso, autenticidade Marco, e influência. trazer um dado só para esse contexto, que vai ao encontro do que você falou no começo, na abertura do programa, né? Por conta da proliferação da IA e da facilidade que a gente tem hoje para criar conteúdo, todo mundo passa a criar conteúdo em minutos. Conteúdo bonito, conteúdo relativamente bom, porque a IA, inclusive, pode escrever muito melhor do que você, né? Em várias circunstâncias, né? Então, conteúdo bonito e bom, a IA já faz, mas conteúdo inesquecível ainda é humano. E aí que a gente traz a história da autenticidade, porque em 31 de dezembro de 2025, o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, ele veio a público desabafando. Acho que todo mundo aqui no dia 31 estava fazendo outra coisa, né? Se preparando para o ano novo, né? Uhum. E ele não, ele foi lá e fez um carrossel de 20 cards no Instagram, desabafando que o Instagram não está conseguindo se adequar à velocidade da proliferação de conteúdo feito inteiramente por IA. E aí, segundo o Ney Patel, ele traz um dado que, nesse momento, a gente já tem mais conteúdo feito inteiramente por IA do que feito por humanos. Neste momento, o X aconteceu, né? Ou seja, o número de conteúdos feitos por IA é maior do que feito por humano. E aí o próprio Adam Mosseri traz essa preocupação, por quê? Porque o número de pessoas, e você falou de 6 bilhões, o Instagram tem 3 bilhões, o número de pessoas, aqui no caso do Brasil, são 142 milhões de usuários brasileiros no Instagram, esse número não cresce. E se esse número não cresce, o que está crescendo? O número de conteúdos, o número de posts competindo pela atenção das mesmas pessoas. São os mesmos 140 milhões de usuários. Então, você tem muito mais competição que faz com que o alcance orgânico diminua e muita gente passe a fazer ainda mais conteúdo, que é mais fácil, acreditando que volume de conteúdo é estratégia. Não é estratégia, né? O volume de conteúdo. E aí ele diz, também nesse desabafo, sobre a urgência da autenticidade. Então, o Instagram ele passa a tomar medidas de mudanças do algoritmo para não olhar só sinais de popularidade de um post, mas passar a olhar sinais de humanidade em um post. Por isso que aparecer alguém é importante e, essencialmente, esse alguém tem que ser de verdade, tem que ter uma experiência, tem que ter uma vivência sobre aquele assunto que está dizendo. Então, não basta se simular como um avatar de IA
E eles vão detectar, até porque todas elas estão entrando num consórcio agora, qualquer arquivo de imagem, vídeo e tal, já sai com o padrão C2PA, então é facilmente identificável que aquilo foi feito por uma IA, e os conteúdos feitos por IA estão sendo reduzidos, ou melhor, o alcance desses conteúdos estão sendo reduzidos. O próprio YouTube ele passou então a mudar a política de monetização para não monetizar mais tanto esses tais canais darks feitos inteiramente por IA, porque isso está sendo um problema. A própria IA está sendo um problema, ela está criando um desafio novo para as plataformas, né? O desafio passa a ser, porque assim, qual era a nossa grande dificuldade? Se a gente pegar antes da internet, a dificuldade era acesso, depois passou a ser filtro. Se você pegar antes da IA, qual era a dificuldade de todos nós aqui? Execução. Você não conseguia. Eu não conseguia ter um ritmo com o time que eu tenho para fazer vídeo legal, imagem legal, estatística legal. Agora todo mundo faz. Então passou do quê? De execução para autenticidade. Então, agora o que é o diferencial é a autenticidade, não é mais execução. Qualquer um executa. Agora, executar com autenticidade, com valor, etc., é onde está a diferença, né? Agora, essa hiperpersonalização que a IA cria, né? E aí te prende mais ali na rede social. É impressionante. Depois você vai olhar no fim do mês aquele ranking lá no Instagram, você fala que tudo isso dentro da plataforma, você nem percebe. Porque é isso, você fica tão entretido ali na sua bolha, nas coisas que você... Às vezes você nem percebe que é anúncio pra você, porque parece tão atrativo, né? Tão atraente aquele conteúdo. Então, acho que a IA também tem isso. Apesar de gerar volume, muita coisa assim, é tão direcionado que a pessoa acaba ficando ali, né? Os algoritmos todos puxados pelo TikTok, que eu acho que nessa história toda, o TikTok foi o precursor de uma rede de interesses e não uma rede social, para simplificar. Porque o TikTok ele não é uma rede social. Ele é uma plataforma de mídia social, mas ele não é uma rede social. E aí vamos diferenciar as duas coisas, né? Rede social, basicamente, você tem que ter ali uma audiência que te seguiu e quando você faz um conteúdo, ele distribui primeiro para quem segue você e a partir desses sinais de quem te segue, ele passa a distribuir para não seguidores, vamos dizer assim, né? Para mais pessoas. E então não era uma rede de interesse, ele é uma rede muito mais social. Eu te segui, então quero ver o seu conteúdo, então vou distribuir o seu conteúdo para a pessoa que te seguiu. O YouTube, mesma coisa, né? Todo mundo que se inscreveu no meu canal vai receber em primeira instância. O TikTok, ele nasce com a prerrogativa de não ser uma rede social, então não precisa ter seguidor para ter audiência. Se você fizer um conteúdo e aquilo que tem dentro desse post interessa às pessoas, ele vai entregar para aquela pessoa. Não importa se você tem seguidor ou não. Então tem gente que entrou lá com 0 seguidores e bateu milhões de visualizações em um vídeo. E isso trouxe o quê? Uma retenção absurdamente grande dentro do TikTok como negócio, né? O TikTok como negócio, como aplicativo, ele é muito mais eficaz em reter o usuário do que outras plataformas, porque ele não é uma rede social. Ele olha para o seu interesse e fala, entendi o que a Carol tem, o que ela gosta, o que ela se interessa de ver, então eu vou mostrar mais disso, independente de quem você seguiu. E nesse momento, quando a gente olha para os dados, o TikTok no Brasil, o brasileiro passa em média 28 horas por mês no TikTok. Isso é mais do que no WhatsApp, isso é mais do que no Instagram, porque eles são mais eficazes em termos de algoritmo para entregar aquilo que te interessa. Mas por que eles fizeram isso? Porque a cada sessão, cada vez que você abre o TikTok, ele abre uma sessão. Naquela mesma sessão, eles entendem o seu interesse, o seu foco naquela sessão e eles recalibram naquele momento para te mostrar mais sobre aquilo que você está prestando atenção naquela sessão. E isso gerou mudanças no Instagram, gerou mudanças até no LinkedIn. A última notícia do LinkedIn foi que eles estão mudando o algoritmo para ser uma rede de interesse, calibrando a cada sessão e não mais entendendo os seus interesses e atualizando talvez uma vez por ano, quando você atualiza seu currículo lá, entendeu? Então isso está mudando todo mundo. Todo mundo seguindo o TikTok, então, mais Todo ou menos. mundo O seguindo modelo, TikTok. porque é um modelo que acaba dando certo de retenção. Mas se você for ver, a gente está falando aqui do futuro das redes sociais, né? Mas elas estão migrando de redes sociais para rede de interesses. Basicamente isso, a rede social. E quem quer realmente manter o social faz o quê? Perfil privado e com as pessoas que estão ali conectadas, ou talvez o WhatsApp passou a ser uma rede social de pessoas que se conhecem ou que tem alguma coisa já planejada de estar conectando pessoas, porque no restante, todas elas estão migrando para interesse, né? Mas se você pega o Instagram, né? Então o Instagram ele fez mudanças de investimento para que ele pudesse atacar dos dois lados. Ele, Os como amigos negócio, também, né? ele não quer perder usuário em retenção, porque quanto mais usuário fica na rede, mais anúncios eles podem mostrar, mas eles investiram muito
Eles deixaram de investir, por exemplo, em NFT, tiraram todo o time que estava em Web 3.0, NFTs, e colocaram para onde? Para inbox. Porque a rede social está acontecendo no privado, inbox, no direct. E por isso que eles colocaram instants dentro do direct. Né? Para quem está nos escutando e não sabe o que é o Instants, é um novo aplicativo do Instagram onde você tira uma foto só. E não tem como você tirar foto, printar a foto, nada. Aquela foto que é uma vez, a pessoa viu, ela não vê de novo. Né? Então é exatamente o que está acontecendo agora. Né? Só que isso só está disponível dentro do inbox. Porque o próprio Adam Mosseri e todo mundo que olha lá dentro os negócios, as superfícies, né, do Instagram, eles colocaram, as pessoas estão passando cada vez mais tempo dentro do inbox. As conversas estão acontecendo dentro do inbox e não mais no feed. Porque assim, o tempo médio de atenção do ser humano vem diminuindo. Né? Isso. Lá em 2000 girava em torno de 12 segundos. E para todo mundo ter uma comparação, o peixe é em torno de 9. Então O não está Golden tão Fish distante. é o peixinho dourado. Mas agora, mais recentemente, né, 24 ali e tal, 25, saiu um novo dado que caiu para 8,2 segundos a média de atenção. Ou seja, pior do que um peixe. Eu não sei se o peixe também caiu, mas o fato é, talvez, provavelmente não, né? Provavelmente o do peixe continua igual. Ele não tem, É ele pro não tem ser humano que está smartphone. piorando, né? Mas dá para piorar, porque o tempo médio de atenção do ser humano no Instagram é de 1,7 segundos. Então, Em menos de 2 segundos, a gente tá próximo, próximo, próximo. É o que você comentou. Isso tá gerando uma ansiedade, talvez, nas pessoas, essa dopamina rápida, né? O próximo, já consumi e tal, já não é novidade. E o imediatismo, né? A própria tecnologia molda o comportamento da sociedade. Esse imediatismo, isso vai gerando um problema sério, né? Pra todo mundo. Por isso que tem a questão da regulação das redes para adolescentes, né? Porque impacta todo mundo, né? Mas essa infância e adolescência muito mais, ainda que o cérebro tá em formação. não, e a gente falou no episódio sobre futuro dos relacionamentos, a questão do tédio, né? Que você pode colocar entretenimento e colocar uma rede social ou um game ou qualquer coisa o tempo todo. Isso não era possível no passado. E tem uma questão com relação a isso, que se você não tiver momentos de tédio, de contato com você mesmo, porque o tédio faz o seguinte, não tem nada acontecendo. Eu preciso achar recursos internos para tornar minha vida suportável. E isso faz você desenvolver recursos internos. Tanto que tem no livro High Tech, High Touch, do Naisbitt, no começo do século, que ele falava isso, que as pessoas começam a entrar tanto no ritmo de entretenimento, que você não deixa espaço para você ter realmente lazer, que é um lazer mental, uma calma mental, alguma coisa nesse sentido. E até uma experiência minha, quando começou, eu adoro Tetris, né? Adoro Tetris. E aí, quando começou a ter tablet, eu fico muito em fila esperando para embarcar. Tava de pé lá na fila do avião. Eu comecei a jogar Tetris que nem louca no tablet, porque no celular é muito pequenininho, né? E aí que comecei a perceber que eu estava ficando mais irritada, eu estava lendo menos coisa, estava pensando menos na vida, eu deletei, porque aquele momento não deveria ser preenchido com nada. A gente ter esses momentos que são pausas entre outros momentos são importantes. A gente viu na pandemia também que entre uma reunião e outra, as pessoas, e tem muita gente que continuou fazendo isso. Eu vira e mexe, eu entro em call, que a pessoa está saindo de uma outra acelerada, e aí a pausa para você assentar aquilo que foi falado na reunião anterior antes de você passar para a próxima, ou a pausa entre um filme e outro. Eu adoro, eu sou cinéfila, né? E o que eu percebi? Eu preciso de uma pausa. Às vezes em voo de 10 horas, 12 horas, dá para você assistir lá um monte de filme, mas eu tenho tido uma disciplina de assistir um só, para eu poder pensar sobre aquele filme, porque qual é a função de você assistir um filme, uma série, ou ler um livro? É o que causa em você, o que você conecta com a sua vida. Se você já passa automaticamente para o próximo, você nem deu tempo daquilo assentar, é o tempo da alma que eu chamo, né? O meu tempo da alma é necessário, e a gente está tirando esse tempo da alma entre uma coisa e outra. Não é só para passar o tempo, né? Isso. Porque as pessoas usam para passar o tempo. Isso. Na verdade, a gente precisa tornar aquele momento, né, um momento memorável, reflexivo, para a gente ter um aprendizado. Nas próprias redes sociais, quando a gente fala de alguma forma de estratégia, alguma coisa assim, né? Como a gente está comentando aqui, 1,7 segundos. Isso é insuficiente para a pessoa memorizar qualquer coisa. Provavelmente todo mundo aqui no começo do dia, quando acordou, assistiu um Reels, um TikTok, um Shorts, assim como todo mundo está nos escutando aqui ou nos vendo. Agora eu pergunto, você se lembra daquilo que você viu? Hoje de manhã, hein? Não faz muito tempo. Hoje de manhã, você se lembra daquilo que você viu? Você lembra o nome do perfil que criou aquele conteúdo? A minoria vai se lembrar daquilo que viu. Então, quando a gente olha para o ponto de vista de estratégia, de negócio, de criação de conteúdo, se você é um creator, né? A maioria está criando conteúdo para ser descartado. Né?
são os poucos que estão começando a dominar esse jogo para ser memorável. E aí por isso que eu volto à história. Por mais que a gente esteja nessa era da inteligência artificial, o diferencial é ser humano. Porque se você não conseguir, né, trazer a sua verdade, a sua opinião, a sua vivência sobre aquele assunto, tipo assistir um filme, eu vou dar a minha opinião sobre esse filme, isso é muito mais interessante do que você falar 5 filmes que chegaram em tal Isso, lugar. É Entendeu? isso que eu ia te perguntar. O que que é essa autenticidade, né? Em termos práticos, dá um exemplo pra gente. assim, Vamos dar do que precisa- um prático. Por exemplo, o que a gente mais vê agora são posts assim: 5 aplicativos de IA que vão aumentar a sua produtividade. Aí vem lá aplicativo 1, 2, 3 e 4, 5. Vamos supor que algum outro criador de conteúdo viu esse vídeo e falou: legal, olha, viralizou. Parece que deu bom, né? O alcance foi alto. Vai lá e pede para uma IA, inclusive, ó, copia o script desse post aqui, monta para mim um roteiro. Aí ele vai lá e fala exatamente a mesma coisa. Só muda o interlocutor e fala assim: 5 aplicativos de IA que aumentam a sua produtividade. Na prática, é o mesmo tom, é o mesmo formato, a mesma fala. Então, assim, a gente só está pasteurizando o conteúdo, criando mais conteúdo mais do mesmo. O que é o problema que a gente já citou aqui para as plataformas. Agora, qual é o conteúdo autêntico neste mesmo exercício? É eu pegar 5 aplicativos, me cadastrar nesses 5 aplicativos, testar e falar assim: eu testei 5 aplicativos e tem um que vai aumentar muito a sua produtividade. Esse é o melhor. Aí eu vou trazer a minha vivência, a minha experiência para aquele assunto. Porque naquele outro conteúdo, a pessoa nem testou, ela nem se Não. cadastrou, ela só copiou o que o outro estava falando, porque viralizou. E esse é um problema que está acontecendo nesse momento, né? Ô, Kiso, pensando nos recursos, né, que podem ser incorporados nas redes sociais, pensa daqui uns anos, vamos chutar 10 anos aí. Futurismo agora. Futurismo, vamos lá. O que que deve virar comum daqui um tempo? Experiências imersivas, vai falando aí pra gente, o que que pode vir? Eu vou falar o que é um futurismo, mas com uma certa base no que já está Possibilidade, acontecendo e está apontando para Pra onde tá acontecer. caminhando? Aham. E a Marta conhece muito bem a tese, porque a gente escreveu essa tese juntos, né? A evolução tecnológica, pensando em plataformas de mídias sociais e tal, ela tem como espinha dorsal a velocidade de conexão. Então, conforme a velocidade de conexão, que um dia começou com 32 kbytes por segundo e hoje é 6G, né, daqui a pouco, ela dá mais possibilidades para a gente viver realidade aumentada, realidade virtual, que não era possível porque a gente não tinha banda larga, a gente não tinha como fazer upload e download nesta velocidade. Então, o que dava para fazer lá no começo, nos primórdios da internet, 97, 98? Trafegar texto, era o que dava. Não tinha como trafegar nada além disso, porque não tinha velocidade. À medida que foi ganhando velocidade, a gente passa a fazer o quê? Download de GIFs. Né? Olha a evolução. GIFs animados, né? Aí um pouco mais, os tais flashes, para quem se lembra dessa época, os sites que tinham preloading para carregar e tal. Aí a gente evolui mais um pouco, os podcasts não, os MP3, a gente fazendo download na madrugada inteira. Quem nunca, né? Fez download do CD, né? E depois a gente evolui mais um pouco os vídeos. Aí começa a era dos vídeos, o YouTube começa a chegar e etc. Mas ainda era muito só download, upload não. Então a gente não tinha poder de voz, porque a gente não tinha um upload grande. Não porque as pessoas não queriam talvez expressar suas opiniões, né? Mas porque não tinha como. Aí a gente ganha mais velocidade, é natural que os dispositivos também avançam nesse mesmo tempo, e a gente ganha uma forma da gente fazer upload daquilo que a gente está vivendo e vendo agora, e por conta da banda larga. Então fica muito claro para onde vai caminhar a coisa daqui a alguns anos, porque se essa tese ela é correta, significa que a gente vai evoluir do celular para um outro dispositivo que tem mais capacidade, ou uma tecnologia que tem mais capacidade de download e upload, o que vai fazer com que essa realidade virtual seja renderizada em tempo real, não mais precisa ser processada, armazenada para a gente ver. Então a gente vai conseguir viver como numa simulação do Matrix, porque ela vai conseguir ser capaz de processar em tempo real. Por isso que a NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Né? Não por acaso, porque o jogo é o jogo do processamento, é o do processador, é o jogo de quem vai fornecer essa camada estrutural para que todas essas outras evoluções aconteçam. Né? Então a Meta, por exemplo, pegando agora o que está acontecendo agora, visando o que vai acontecer no futuro. A Meta, ela lançou, inclusive, a nova versão dela do óculos do Ray-Ban. Né? Junto com a Ray-Ban, comprou, inclusive, né? A marca Ray-Ban criou esse óculos novo que já tem a tela, que tem a realidade aumentada. E a gente foi super pioneiro, né, Marta, em usar todas essas tecnologias, inclusive no metaverso, e fazer coisas e tal.
Só que é um trambolhão na sua cara, né? Quando a gente fala de realidade virtual, né? A gente também quer tá bonito, né, gente? Não dá- Só que E os dois, né? Usando as duas coisas, on e off, né? Só que o que a Meta começou a investir mais foi aquilo que o Google tentou lá atrás com o Google Lens, né? Mas o que a Meta conseguiu fazer foi algo bonito, né? Um óculos tipo Ray-Ban e tá tudo certo. Eu tenho ali tecnologia, tenho a IA, eu consigo escutar pela cavidade do osso, eu consigo ver na realidade aumentada o que a Marta está falando, traduzido aqui na minha frente, se ela estiver falando uma outra língua, ou mesmo pesquisando em tempo real pelo seu rosto qual foi o seu último post que você fez no Instagram para eu ter assunto para falar com você, por exemplo, no elevador. E a gente volta então para a terceira temporada do Black Mirror, episódio 1, né? Que foi onde a gente vê a pessoa com a lente de contato dentro do elevador fazendo exatamente isso. Ela tá olhando para você, ela já tá vendo aqui o último post que você fez, ela já sabe o seu nome, porque ela não lembrava do nome, mas ali já mostrou seu nome, ela já puxa assunto com você. É isso que vai acontecer. Isso aqui vai se tornar obsoleto muito rapidamente. A gente não vai mais usar um celular muito em breve. Isso aqui é um mero dispositivo que já está fadado a ser obsoleto, talvez em 5 anos. 5 anos. Até porque você começa a ter sensores em tudo quanto é lugar, capacidade de processamento, então a integração entre on e off passa a ser cada vez maior. Então, um dos motivos que o Kiso falou, que os óculos, né, a gente chegou até a fazer reunião, ele lá em São José, eu em São Paulo, é incrível, você está num ambiente compartilhado como se você estivesse no mesmo lugar, mas o que faltava ali? Falta você, quando alguém te chama aqui no mundo físico, você tem que tirar aquele trambolhão para falar que não tem essa integração. E o que a gente começa a perceber com esses dispositivos mais leves, com mais banda, holograma, que é uma outra questão, porque se você tem a possibilidade de holograma, a presença dele é realmente quase que é ele mesmo aqui do seu lado, batendo um papo, etc. A gente tem possibilidades com tecnologias do holograma permitir, quase Star Trek, né, gente? Já começar a ficar feliz na minha vida aqui. É quase como se materializasse do lado de cá. Mas essas possibilidades de mundo virtual, imersivo, misto, on e off misturado, e isso do seu cérebro trabalhar, você falou da lente de contato, né? Eu estava vendo que as lentes de contato que estão sendo, as lentes, na realidade, não de contato, mas as lentes que substituem catarata, por exemplo, né? Elas já corrigem a sua visão de perto, de longe, disso, daquilo, daquele outro, uma super lente melhor do que a lente que você já tinha. Isso, para você conectar essa lente por Wi-Fi, para alguma coisa tecnológica para te ajudar, inclusive, a ver outras coisas no mundo que o seu olho não vê, é um passo. Por que eu não posso enxergar cores que eu não enxergo, ou etc. A gente começa a ter essas integrações, que a gente não está falando aqui só de redes sociais, mas afeta consideravelmente social. Tanto para o bem quanto para o mal, porque eu vou ter um preconceito a priori estabelecido. Meu cérebro não tem condições de processar tudo. Eu acabei de ver uma pessoa nova na rua, né? Ou uma pessoa que vem pedir uma informação para mim. Vai vir um filtro que a IA faz, o que alguém faz. Aquilo que está vindo ali já é um rótulo, né? Um preconceito, que hoje a gente não tem. Hoje eu te dou o direito, né, de você se apresentar do jeito que você quiser e fazer essas camadas. Então a gente deve ter uma transformação bastante grande, como a gente experimenta o mundo, mas de uma forma cada vez mais transparente, que é como o Kiso falou. Eu disse que está acontecendo já, porque assim, já não é a primeira versão do óculos, eles já estão há algum tempo fazendo isso, sai uma nova versão agora, aí veio o Google I.O. recentemente, anunciaram também a parceria com a Samsung, e o Google sempre foi o sistema operacional, né, pelo Android, dos celulares, dos carros, né, dos painéis dos carros, e eles serão o sistema operacional dos óculos, porque eles já anunciaram 4 outras marcas que já adotaram o Android para ser o sistema operacional dos óculos. Então a gente vai ver, de verdade, a proliferação dos óculos. Isso. E quando isso acontece, você começa a ter a disseminação de verdade. Disseminação de verdade. Isso. Que é igual a história do celular. A gente começa a ter vários celulares, várias marcas de celulares, mas quem está rodando ali por trás é o Android, né? Então isso vai acontecer com os óculos, então já aponta muito claramente. Vamos dizer, outro fator que aponta para isso é que cada vez mais a gente vê conteúdos dentro das mídias sociais de POV, Point of View, né? Que é o ponto de vista usando óculos. E tá cheio da pessoa entrando numa loja, por exemplo, de uma marca de relógio para mostrar a experiência que é comprar o relógio. A pessoa fazendo a receita e você tendo o ponto de vista dela fazendo a receita, que é muito mais prático para você fazer a receita também. Porque você tem um ponto de vista dela de primeira pessoa. E esse é o tipo de conteúdo que a gente vai ver muito. A pessoa na festa, a pessoa fazendo a receita, a pessoa tendo aquela experiência.
Antigamente a gente tinha mais ou menos isso com uma GoPro, né? Que a pessoa colocava na Uhum. cabeça, no peito e tal, né? Só que agora são os óculos. E só que esse óculos não vai só fazer foto, vídeo, né? Ele vai te mostrar o que está acontecendo nas redes sociais. Você vai poder fazer uma videochamada, você vai poder falar com as pessoas, E né? tem mais uma coisa, eles estão ficando cada vez mais acessíveis, né? No final do ano passado, eu experimentei na loja da Meta em Nova York, entrei para ver os vários modelos, né? Inclusive com óculos já que começa a ser óculos de sol, que dá para você estar, né, em Sim. vários ambientes, etc. E aí você tem que nem óculos que normal, que você compra desde os mais básicos até armações melhores, mais funcionalidades, variando aí até, sei lá, E com grau, 800. né? Com E óculos de com grau. grau, isso, até com grau. Isso é Porque esse é ótimo. um outro problema, né? Para quem precisa de grau, como é que você faz? E aí a tecnologia está no começo. Então eu imagino que se já está assim, a gente já consegue ter essas experiências. Eu lembro quando a gente começou a mexer é um workspace, né? Workspace. O que eu fiquei impressionada, porque eu já comparava desde lá de trás do Second Life, é a qualidade das interações, porque a gente teve um papo com a NVIDIA também, falando sobre game. Se você fala com outra pessoa e você não consegue ter um feedback, ou você mexe no objeto e ele não acontece nada, a experiência é péssima. Se você está que nem aqui, o Kiso está do meu lado direito, está do meu lado esquerdo. Quando ele fala, a gente tem a audição espacial e você sente a mesma coisa dentro dos ambientes imersivos agora. Então, conforme isso vai melhorando, eu acredito que é uma fusão mesmo com o nosso cérebro. A gente começa a usar isso para ter mais sensores no mundo e começa a interagir de forma diferente. Tem um vídeo famoso da própria Meta que eles mostram como seria essa experiência daqui a 10 anos. Então, sei lá, tem uma amiga, por exemplo, a Marta tá num show e eu tô em casa. Só que a Marta tá usando óculos e ela tá no show. Eu consigo ter a experiência dela no show, porque eu tô em casa, eu também estou usando um óculos, eu entro numa realidade virtual, enquanto ela está na realidade física, filmando aquela realidade, mas eu aparentemente estou com ela no show. Só que Isso. a Ela própria, compartilha com você. só Como que o se próprio fosse sistema, como se fosse o holograma dele, como se ele é, estivesse no show mesmo, vendo tudo, que nem você. que é isso que a Meta criou, né? Do tipo, ele cria um ambiente, que em tese seria o Horizon, né? Onde ele me insere como holograma para a própria Marta, para a Marta me ver do lado dela como holograma e insere a Marta no meu ambiente, né? Como a gente viu no próprio óculos da Apple, né? O Vision, você consegue isolar, você entra imersivo mesmo. Dentro de um avião, você consegue fechar, você não enxerga mais nada. Parece que você está dentro de um ambiente, né? Então, são experiências como essa. E aí você volta com a história dos NFTs, volta com a história do Web3, porque você vai poder comprar ou se encontrar com o artista que você estava vendo, porque ele vai sair do palco e ele vai fazer uma sessão privada dentro do metaverso. E aí vamos lá para a sessão privada para conversar, eu vou poder comprar a camiseta da banda, mas quem que vai vestir a camiseta? Meu avatar, não a camiseta física, porque tem mais valor aquilo que eu tenho, né, no digital do que aquilo que eu tenho físico. Pega a geração mais nova. Isso. A geração mais nova dá muito mais valor para a skin do Neymar dentro do Fortnite do que ter uma camiseta da seleção brasileira. Entendeu? E gastar grana, né, com o jogo. Muito dinheiro. Que as pessoas começavam, não, mas quem vai gastar mais no digital, que não sei mais o que, já é gasto mais no digital para N experiências pela geração nova. Então, até eu lembro que um dos exemplos que a gente dava, né, Kiso, na época que. Gente, vou fazer um parênteses aqui, o metaverso continua muito bem, obrigado, tá? É. Continua a integração do on e off, mas na época que se falava mais do metaverso, aí o questionamento, muito pai falando pro filho, mas você fica gastando muito com esses skins, muito com isso, muito com aquilo. A gente também gasta, a gente compra quadro para a parede da casa da gente, a gente compra roupa para a gente se vestir, a gente compra acessórios para você estar estabelecido um determinado tipo de identidade que você gosta. É a mesma coisa que acontece com esses mundos digitais, só que cada vez mais fluidos, tá, Carol? Uma das coisas também que é tendência, por exemplo, eu uso essa roupa aqui, você ter essa roupa no digital também e para você usar essa roupa lá. Ou eu compro uma bolsa X, uma marca X, eu posso usar essa bolsa em qualquer dos mundos virtuais que eu tiver. Então, uma das tecnologias que permitem que a gente passe a ter esse futuro, né, em breve, uma delas é blockchain, porque sem blockchain você não consegue fazer a transferência desses bens de um lugar para o outro para poder utilizar. E a outra é inteligência artificial. Eu acabo de fazer login no mundo, né? Uma das barreiras de entrada
justamente tem que ter uma conta, programar meu avatar, fazer as características. Outra coisa, o avatar não envelhece com você, isso é um porre. Que nem as fotos da internet, pode matar todas as fotos antigas, lá vira e mexe, ressuscita uma Marta de 20 anos atrás. Eu falo assim, gente, não. Esse fato de você poder acompanhar com inteligência o que está acontecendo e distribuir em todas as plataformas e fazer os sinais do mundo físico no mundo digital, depende de IA. Uau. A gente pode continuar nesse assunto mais um pouquinho, assim, né? Só lembrando que essa estrutura do Meta Horizon, dessa realidade virtual, é tudo IA. Porque ele está renderizando em tempo real, ele está criando em tempo real aqueles espaços, né? E antigamente isso não era possível por conta de limitações tecnológicas, mas isso já não é mais uma limitação, dado o que está acontecendo agora com as IAs de geração de vídeo. Você pega a última versão agora que o Google lançou, né? Que está dentro do Google Flow agora e tal, essa nova Isso. versão de geração de vídeos, e você consegue fazer assim, um vídeo já com sequência e contexto e consistência. E até né? mundos virtuais. Eles lançaram no passado uma plataforma, porque assim, um dos desafios dos mundos virtuais é que custa muito caro você fazer a configuração do mundo, né? Para você entrar nele e compartilhar. E você consegue fazer essa criação do mundo com prompt também. E ele consegue se adequando de acordo com o seu ponto de vista, o ponto de vista do outro. Então, assim, realmente, a gente deve ver nos próximos anos tudo aquilo que era barreira de entrada, que nem o Kiz falou lá atrás, que a gente é barreira de banda, de upload, de download, as barreiras tecnológicas vão caindo também as impossibilidades das relações. E a gente começa a ampliar, né? Bom, aí o impacto psicológico, se a gente dá conta disso psicologicamente, a gente tem que ver depois, né? Ô, Kizo, o Brasil, ele é um mercado muito bom para as redes sociais, né? Queria falar um pouco do mercado brasileiro, assim, fazendo uma comparação. Eu vi outro dia um executivo do Instagram dizendo que ele é um termômetro para as tendências do aplicativo. E eu queria que você falasse, então, para a gente, o que esse comportamento digital dos brasileiros revela sobre o futuro das plataformas. O Brasil ele é o segundo maior mercado para mídias sociais depois dos Estados Unidos. A gente sempre é early adopter também de muitas plataformas, né? Sempre que nasce alguma coisa, a gente tá lá. O brasileiro adora fazer festa, né? Foi o caso até do Clubhouse, lembra do Clubhouse? Falecido com o Clubhouse, mas foi um frenesi naquela época, os brasileiros dominaram, né? Então, assim, é o segundo maior mercado, pro TikTok também já é o segundo maior mercado, no tanto que o TikTok Shop só existe nos Estados Unidos, no Brasil e agora tá lançando na Europa. Então a Europa veio depois do Brasil. Então, um mercado importantíssimo. Por quê? Porque o brasileiro adora ver a vida dos outros. Essa é uma das... A gente é fofoqueiro. Essa é uma das realidades, né? Por isso que Stories funciona bastante, né? A galera adora a vida dos outros, por isso que Creator Economy no Brasil funciona muito, porque os creators é o reality show, né? É o reality show em cada uma dos seus perfis, né? Então o Brasil ele é muito bom, Creator Economy cresce pra caramba, porque a gente cada vez mais entende, quando eu falo a gente, eu falo como negócios, né? Uhum. A gente entende cada vez mais que a gente depende mais das próprias pessoas e dos creators do que das próprias marcas criando conteúdo, por conta dessa história das redes sociais serem sociais, de prova social, né? Então a gente vê fenômenos como, por exemplo, o Toguro virando head de comunicação, né? Da CIMED, por exemplo. Quando a gente... Isso não começou com o Toguro, né? Quando a gente viu a Anitta sendo o head de inovação da escola. Por que isso? Primeiro, no caso da CIMED, porque ela é uma farmacêutica que não pode fazer propaganda. Então ela tem que usar mesmo influenciadores, mas também não pode usar influenciadores. Então o melhor caso contrata essa pessoa como um head, então ele é um funcionário, ele não é influenciador. E a gente consegue resolver a equação. Então, naturalmente, né, a Creator Economy está embutida em tudo isso que a gente está falando, e as próprias plataformas, elas dependem dos creators para fazer negócio. Por quê? Porque imagina, numa analogia, a própria TV, né? Então vamos pegar a Globo. Então na Globo, você tem os programas de televisão. Os programas de televisão são os conteúdos que retêm os usuários dentro daquela emissora. E nos intervalos de um programa ou outro, você tem inserção comercial, e é isso o modelo de negócio, certo? Beleza. Dentro do Instagram não é diferente. O Instagram basicamente é uma grande emissora e que tem que ter os programas para reter os usuários dentro da rede. Quem que faz os programas? Os creators. Não são as marcas. De novo, as marcas são intrusas dentro dessa plataforma. Ela quer fazer a propaganda, ela não quer fazer o entretenimento para o povo, né? Então os creators são os novos programas de televisão. Então as plataformas todas dependem dos creators, por isso que elas monetizam os creators.
Por isso que o YouTube monetiza os creators, por isso que o TikTok monetiza os creators, por isso que o Instagram, em tese, monetiza os creators. Por que em tese? Porque eles criaram formatos como assinatura. Você pode ser um creator e cobrar dos seus assinantes alguma coisa. É assim que você... Ou fazer parceria paga, né? Publicidade paga. Já o TikTok, você pode ser um TikToker e ganhar comissão por aquilo que você vende em um vídeo que você fez sobre um determinado produto. Você também pode ganhar por visualização. Paga pouco, mas paga. O YouTube já paga mais por visualização. Mas percebe que todas elas têm um play de pagar para os creators. Porque se você não tem esses creators na equação, você não tem modelo de negócio. Você não tem retenção, não tem anunciantes, né? Então, quando você coloca, né, que o Brasil é o segundo lugar, ou melhor, quando eu falo o segundo lugar, e você colocou que o Brasil é protagonista, né, nesse jogo, é porque o Brasil é pujante em creators. A gente sabe fazer esse trabalho do reality show, de criar conteúdo, muito mais, inclusive, do que o resto do mundo. É impressionante. Criativo também, né? O brasileiro é muito O brasileiro é criativo. criativo. Então, assim, as coisas estão conectadas, né? A gente tem mais criadores de conteúdo do que médicos no Brasil, né? Isso já diz muita coisa, Sim. na verdade. Mais do que engenheiros, mais do que médicos juntos, né? Uau. O último dado, inclusive, né, soltada, tem várias pesquisas sobre isso, mas o último dado diz que a gente tem em torno de 30 milhões de criadores de conteúdo no país. É claro que tem um monte de gente que quer ser criador de conteúdo, que tem, sei lá, 1.000 seguidores e já se autoproclama como um criador de conteúdo, né? Mas, em tese, criador de conteúdo que vive disso mesmo, eu acho que é menos. Eu não tenho um dado, que não tem esse dado ainda, mas provavelmente é menos, né? Que vive inteiramente disso, como uma profissão mesmo, né? Creator. Mas a gente tem cada vez mais, e a dependência deles vai ser cada vez maior. Muito bom, isso é ótimo pro país, né? Rafael, pra gente encerrar, você consegue dar pra gente uma dica de um filme, uma série, um livro? Você acabou citando já o Black Mirror, mas se quiser falar mais alguma coisa. O Black Mirror já tá meio antigo, né? Assim... Mas ele é muito bom, obviamente. Pra quem não viu, precisa ver. Precisa ver. Porque apesar de ser antigo até esse episódio, ele é muito atual, né? Quando a gente fala, caramba, aquilo que foi, né, visualizado lá atrás está acontecendo agora. Livro, tem um livro que saiu recentemente, que ele é bem didático. Ele não é um livro cabeção, assim, ele é bem didático para quem quer entender mais sobre marketing mídias sociais, principalmente baseados em dados. É um livro que chama Clique Aqui. Ele é do Alex Schultz, ele é CMO da Meta e ele é VP de Analytics da Meta. Ele está lá desde os primórdios do Facebook, foi um dos protagonistas, inclusive, na transição de Facebook para Meta, né? Foi um dos protagonistas em colocar mais de 3 bilhões de usuários dentro do Facebook, que se tornou um dos produtos mais bem-sucedidos, né, da história da humanidade. Imagina um produto ter 3 bilhões de usuários, né, não é para qualquer um. E ele lançou esse livro recentemente, apesar de chamar Clique Aqui, que eu, né, Marta? Podia ser toque aqui, ou mas clique aqui já falou em mouse, já é meio antigo, né? Mas o fato é, ele traz fundamentos que são atemporais para dentro dessa equação, por mais que a gente esteja vivenciando essa transição de comportamento do consumidor e tudo mais, mas são fundamentos atemporais. Então, para quem está escutando a gente e quer entender um pouco mais disso aí, é bem legal. Eu tive a oportunidade de fazer uma conversa com ele, 60 minutos, quando ele lançou o livro. Então a gente conversou sobre o livro e sobre as principais hipóteses do livro. Inclusive, uma das principais hipóteses do livro é que modelo de atribuição é coisa de idiota dizer. Só para todo mundo entender o que eu estou falando, é que quando a gente faz qualquer publicidade e propaganda, né, sei lá, no canal TikTok, no Instagram, no Google, a gente vai atribuir um peso para aquele canal. Então, supondo que eu fiz uma venda. Essa venda veio de onde? Essa pessoa me descobriu como? Ela veio do Google, porque ela clicou no anúncio do Google e comprou. Todo mundo tende a atribuir ao último clique, né, ao Google. Só que a pessoa não te descobriu no Google, ela te viu lá no TikTok e depois ela foi no Google, buscou seu nome, clicou no anúncio e comprou. Então você deveria também atribuir um certo peso para o TikTok. Isso é o tal do modelo de atribuição, né? Só que é muito difícil a gente conseguir fazer esse rastreamento atualmente, ainda mais com todas as limitações de privacidade de dados e tudo mais, né? Então ele defende muito mais a incrementabilidade, que são esses testes onde eu desligo um canal e vejo o impacto que esse canal tem no meu negócio. Então vamos supor, eu estou fazendo Google e TikTok. Então é melhor eu desligar o Google e ver qual é o impacto, porque aí eu vejo o quanto de venda incremental eu teria mesmo com aquele canal, né? Então só para dar um pouco de contexto do que ele tem falado ali, que é interessante. E tem um livro chamado Marketing na Era Digital. Esse sim. Livro de Rafael Kiso e Marta Gabriel. Na verdade, livro de Marta Gabriel e Rafael Kiso, né? Porque a Marta foi
a autora desse livro em 2010, 10. a primeira edição, e ela me convida para escrever a segunda edição em 2020, portanto 10 anos depois, e aí não teve como esperar 10 anos de novo para escrever outra edição, né? Da A terceira, gente né? lançou a terceira edição, que é recente, inclusive, que já inclui tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Muito legal. Então, marketing na área digital, uma outra indicação. Muito bom. Marta, e agora aquele quadro que a gente ativa o nosso radar, o que a gente precisa prestar atenção dos sinais de futuros? Sinais de futuros. A gente tem falado muito, Carol, da alma digital ou do gêmeo digital, né? Ou seja, como que a gente usa o digital de forma que você tem uma outra personalidade ou não, se você é você ou não. E aí o TikTok, que a gente falou bastante durante esse episódio, o maior criador no TikTok é um cara chamado Kaby Lame. Ele é um senegalês italiano. Ele não fala uma palavra, ele só mostra situações que são, tipo, isso é uma bobagem, né? Como é que funciona assim? Ele só faz assim, né? Na realidade, ele levanta as mãozinhas dele lá. E recentemente, no começo desse ano, ele vendeu a alma digital dele, ou seja, os direitos, licenciou ele por 975 milhões de dólares para uma empresa em Hong Kong. Então, isso também é um sinal bastante significativo do valor do creator, que ele é o maior creator, né, no mundo, maior quantidade de seguidores no TikTok, e isso vem dialogando junto com a questão do que é seu, do que não é seu, né, o que significa essa sua alma digital para você vender, o quanto que isso vai influenciar todos nós que trabalhamos, também temos o nosso perfil. Então, assim, a gente deve ter desdobramentos desse tipo de tendência. Na realidade, esses 975 milhões, uma boa parte foi ações da empresa que comprou, mas mesmo assim emblemático, né? O valor de uma super empresa, 975 milhões. Complemento? Lógico. Exatamente nesse ponto, que é o MrBeast, que hoje é o maior criador de conteúdo do planeta, né? Começou no YouTube, hoje já está na Amazon, para vocês terem uma ideia. Mas dessa tendência, né, de se falar de valorização, é que a gente vai ver uma mudança radical das novas marcas. A gente vai consumir, basicamente, né, novas marcas que não existiam antes. Então, nos próximos 10 anos, vão surgir basicamente todas as marcas que a gente vai consumir. As marcas que a gente consumia até aqui, grande maioria delas vão sumir. Por quê? Porque foram feitas pela indústria, foram feitas da forma antiga e não foram feitas por um creator. Nos próximos 10 anos, a maior parte das marcas que a gente vai consumir são produtos originais de algum criador de conteúdo. Porque eles têm a comunidade. As marcas não têm comunidade. Então, para vender hoje, como a gente já falou, depende muito dos creators. E os creators estão começando a entender o jogo que eles não precisam mais fazer publicidade para as marcas. A marca me contratou para fazer publicidade dessa água. Por que eu não crio minha própria água? E aí é isso que está acontecendo. Então, cada vez mais eles estão criando os próprios produtos. E aí a gente não vai mais consumir o chocolate que a gente consumia, a gente vai consumir o Feastables. Porque a gente consome o MrBeast todos os dias. Então, a gente vai ter muito mais lembrança de marca e intenção de compra daquilo que a gente está vendo quase todos os dias, a frequência de impacto, né? E como esses creators fazem parte do nosso dia a dia, essas são as marcas que a gente vai consumir, não mais as antigas. Então, essa é uma mudança radical que deve acontecer muito em breve. Rafael, foi um papo excelente. Muito obrigado por ter vindo ao Futuramente. Um prazer enorme. Bom, Futuramente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Enquanto isso, você encontra a Marta no Instagram, @MartaGabriel. Pode escrever um e-mail também pra gente, futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, a produção de Ellen Menezes, a edição é de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves, trabalhos técnicos de Cláudio Antônio e Isabel Gomes, a coordenação é do Tiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais.